orações em favor do nosso irmão Marliton. Marliton é um jovem da nossa congregação 2 de julho que está servindo aqui na igreja, na zeladoria. E ontem ele se sentiu mal, até desmaiou aqui nas dependências da igreja. Depois foi socorrido, Vicência deu assistência e ele foi levado para o hospital. Está no hospital da Bahia. Ele está com uma infecção complicada na corrente sanguínea e está para ser transferido, está medicado, mas precisamos orar. Me ajudem nessa oração agora que eu vou fazer. Senhor, estamos na Tua casa de oração, no domingo, dia do Senhor, como nos ordena a Tua palavra. Para nós é um privilégio muito grande, uma alegria tão grande vir para esta reunião santa. Pedimos, ó Deus querido, a Tua intervenção na vida de Marliton, Teu filho, Teu servo, que o Senhor toque em sua vida agora, restaurando. É o pedido da igreja, é a oração do Teu povo. E crendo em Jesus Cristo, nos méritos dele, já agradecemos, Senhor. Amém. Irmãos, eu vou dar sequência ao tema que venho desenvolvendo ao longo desses domingos. Eu tenho orado, pensado, buscado de Deus discernimento para entender o nosso tempo, o tempo que estamos vivendo, identificando o cumprimento das profecias, para poder pregar à igreja, ensinar e despertar a igreja para viver dignamente o seu tempo, com os olhos abertos, certa de que o Senhor está voltando. Esses temas, se eu pudesse dar um tema só para todas essas mensagens, eu daria o tema que Paulo deu a Timóteo no capítulo 3, as corrupções e os males dos últimos dias. Falei sobre isso domingo. Nesta manhã eu quero falar algo muito grave, é muito polêmico, mas eu quero falar porque é a Bíblia quem ensina. A corrupção do gênero humano em um traço muito particular. A Holanda deu um passo à frente das nações, especialmente dos países europeus, aprovando a lei que regulamenta a união entre pessoas do mesmo sexo. A Holanda sempre foi um país liberal. Semana passada, a rainha da Inglaterra sancionou a mesma lei. A Inglaterra, tão conservadora, é um sinal muito gritante. Com uma onda que vai se espalhando e vai preenchendo as cavidades, esse mar está se fechando em todo o mundo. O Brasil já entrou nessa também. E isso só cresce e se consolida no mundo inteiro. Eu quero falar sobre o que o mundo chama de homoafetividade, ou, quando muito, homossexualidade, mas que a igreja prega e fala e chama de homossexualismo, como sendo uma prática pecaminosa.
E o que eu quero falar nesta manhã para a Igreja de Jesus Cristo aqui presente e que acompanha pela internet, com a autoridade da Escritura, é que nós nos reunimos aqui em torno da Palavra de Deus. Nós temos como regra teológica e doutrinária a Bíblia Sagrada, que a teologia reformada apelidou de a única regra de fé e de prática. O que nós cremos e pregamos é o que nós enxergamos e tomamos como verdade na Escritura Sagrada, e nada além. Um dos lemas da Reforma Protestante do século XVI, que é o berço da nossa fé, diz que somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, e aí vamos solas, né? Até somente Cristo e somente a glória de Deus. Então é a Escritura somente, é no que nós cremos. E eu quero dar para vocês nesta manhã, em alguns minutos apenas, não o que a psicologia diz, ou o que a filosofia aponta, ou o que as denominações defendem. Eu vou dar para vocês nessa manhã o que a Bíblia fala sobre este assunto. Não será uma palavra do pastor Itamar. É para que você saiba dar a razão da sua fé onde você estiver. Na escola, na universidade, no trabalho, ou a quem mais requerer a razão da sua fé em um assunto tão drástico, dolorido e grave que assola as cidades, os interiores, as nações da terra. Eu vou ler alguns textos aqui apenas e mostrar o tema claríssimo da palavra de Deus, que atribui à prática homossexual pecado gravíssimo diante de Deus e uma abominação. E é o termo que a Escritura usa para definir essa matéria. Para começar, antes de ler os textos, foi o Senhor Jesus quem disse aos seus discípulos e às multidões que o cercavam, tratando sobre a matéria divórcio. Capítulo 19 de Mateus diz: Jesus disse, mas não foi assim desde o princípio. Vocês não têm lido que desde o princípio Deus fez homem e mulher? O que me assusta é a argumentação carnal, humana, doentia, para fundamentar algo que é contra a natureza. Desde sempre, Deus não criou Adão e Antônio. Deus criou Adão e Eva, homem e mulher os criou e constituiu a família. Abra, por favor, a sua Bíblia. Primeiramente, na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Estude esse texto. Se possível, decore esses versos e ensine às pessoas, não em seu próprio nome, mas diga que é a palavra de Deus quem assim fala. Do verso 18 em diante, o texto fala sobre a idolatria e sobre a depravação dos homens. Eu vou ler o texto e você vai acompanhar com toda atenção e respeito. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade
e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos de Deus, atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. É um erro que receberá uma punição. Não é uma escolha. Não é o que se propaga. Não é o que a televisão faz ver. Não é o que as redes sociais divulgam. É um erro. E as expressões que a Escritura Sagrada traz é torpe, é uma imundícia, é infame, é grave pecado contra Deus, e a ira do Senhor se revelará do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. O texto também se refere às relações íntimas de um homem com uma mulher como sendo natural. Como o Senhor Jesus disse, Deus fez homem e mulher. E que os homens se inflamaram uns com os outros, cometendo torpeza, homens com homens, deixando o contato natural da mulher. E a mulher também, deixando o contato natural do homem, comete essa mesma torpeza. É o que a Escritura diz. Agora eu quero que você volte comigo ao livro de Levítico. Levítico capítulo 18. Guarde esses textos com você. Levítico capítulo 18, verso 22. Eu vou ler 18, vou ler 22, 23, 24, para você entender o contexto dessas uniões abomináveis. Olha o que é que diz o verso 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher,
é abominação. Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. É confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. E a terra se contaminou, e eu a visitei. Eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. É abominação aos olhos do Senhor. Sempre foi, sempre será. No capítulo 19, aliás, no capítulo 20, ainda de Levítico, cadê aqui então? Verso 13, repete a mesma ideia. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Versos 9 a 11. Palavra do Senhor, infalível, inerrante e eterna. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esse é o destino descrito pela Escritura para quem pratica o homossexualismo, para quem altera o projeto, o plano natural de Deus. Não é uma palavra da igreja, não é uma palavra da instituição, não é homofobia como a lei ou o projeto de lei 122 procura atribuir, que é um assinte à inteligência, ainda mais para um país livre, que tem na sua Constituição a liberdade de expressão e de consciência, e que procura restringir a um grupo específico uma liberdade que não pode ser dada especificamente a um único grupo. Assim como eles têm o direito constitucional de fazer suas escolhas erradas, nós, héteros, temos o direito de protestar e não aceitar. É constitucional, isso é um assinte, e a igreja não aceita isso, porque é contra a Constituição e contra o que a palavra de Deus também nos ensina. De modo que, quando nós combatemos, confrontamos a prática homossexual, nós não estamos contra a pessoa do homossexual, nós estamos contra o pecado que eles cometem, grave contra Deus. Assim como nós não concordamos, não aceitamos, criticamos aquele que é ladrão, porque o roubo, o assalto é condenável. Nós condenamos a prática, condenamos o adultério,
mas acolhemos a pessoa que pratica e se arrepende. O que nós combatemos não é o homossexual, a pessoa, mas a prática pecaminosa, abominável que eles cometem. Aos olhos de Deus e aos olhos da sociedade, distorcendo os padrões, atingindo as famílias, manipulando aquilo que é santo e sagrado para Deus, que é a família. Guarde essa palavra de hoje, porque esse é o mal que se abate sobre a face da terra e cresce e invade a igreja, invade as famílias. Hoje várias igrejas já adotam, já acolhem, inclusive ministros, seus líderes, pastores, que se declaram homossexuais. Que o Senhor volte logo e nos resgate para o seu reino.